é XP Resolve, aqui com você, em linguagens. Sou Cláudia Fumi e a gente vai começar lendo o comando. O comando diz o seguinte: a avaliação crítica de Décio de Almeida Prado destaca as qualidades de O Pagador de Promessas. Bom, aqui tem uma avaliação crítica, já me contaram aí o gênero textual, né? E já me diz, inclusive, o que ela faz. Ela destaca as qualidades da obra que ele está citando. Com base nas ideias defendidas, olha só, então tem ideias defendidas lá. Com base nas ideias defendidas por ele, uma boa obra teatral deve. O que é que uma boa obra teatral deve? Bom, na minha opinião, deve uma coisa, na sua deve outra, mas ele está perguntando na opinião do texto, do autor do texto. Por isso que a gente vai procurar aqui em cima. E nós temos assim: todo bom escritor tem o seu instante de graça, possui a sua obra-prima, aquela que congrega numa estrutura perfeita os seus dons mais pessoais. Tá, então, todo bom escritor, né, tem lá o sujeito que escreve bem. Todo bom escritor tem o que nesse caso? Ele tem o seu instante de graça, tem a sua obra-prima, né? Para Dias Gomes, essa hora de inspiração veio-lhe no dia em que escreveu O Pagador de Promessas. Então ele falou em todos os escritores de maneira generalizada. Agora ele vem aqui e cita Dias Gomes, e coloca aí o instante de graça dele, que é O Pagador de Promessas. Em torno de... então agora ele começa a falar sobre o pagador de promessas, né? Olha que essa primeira frase foi generalizada, a segunda fechou em Dias Gomes, e agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui o livro, né, aquilo que está escrito, e vai trazer um pouco para a gente. Em torno de Zé do Burro, herói ideal, por unir o máximo de caráter ao mínimo de inteligência naquela zona fronteiriça entre o idiota e o santo, o enredo espalha a malícia e a maldade de uma capital, como Salvador, mitificada pela música popular e pela literatura, na qual o explorador de mulheres se chama inevitavelmente Bonitão, o poeta popular. Dedé cospe rima e o mestre de capoeira Manuelzinho, sua mãe. O colorido do quadro, né? Então, é o quadro que ele acabou de colocar aqui. O colorido desse quadro contrasta fortemente com a simplicidade da ação, que caminha numa linha reta da chegada de Zé do Burro à sua entrada trágica e triunfal na igreja. Não sobre a cruz, conforme prometera, mas sobre a tela, carregado pelos capoeiras como um crucifixado. O que a gente está vendo aí? Que ele diz que o cenário aqui é colorido, mas que é uma linha reta naquilo que é o enredo. Pronto, a gente já sabe o que é que o texto tem. Agora ele coloca o quê? A avaliação crítica destaca as qualidades desse texto aqui. Com base naquilo que ele defende, o que a gente vai encontrar aqui? Como é que a gente consegue entender essa questão? Uma obra teatral deve. O que uma obra teatral deve fazer? Ela deve romper com a estrutura clássica da encenação? Está dito aqui que a gente vai quebrar aí essa relação? Não, a gente não entende dessa forma. Na letra B, nós temos assim: valorizar a cultura local como base da estrutura estética. Ele falou sobre a questão do colorido, mas ele não valorou aí como base da estrutura estética. Não tem essa realidade. Letra B está descartada. Dialogar a tradição local com elementos universais. O que nós temos aí em relação à tradição local? Nós vimos aqui que ele coloca Salvador, né? A gente pode colocar aqui, o enredo espalha a malícia e a maldade de uma capital como Salvador, mitificada pela música popular e pela literatura. Então, nós temos uma ideia aí de que a gente tem a cidade, né? Aquela cidade específica, Salvador, e a gente tem a música popular e a literatura fazendo esse cenário. Depois nós temos o colorido do quadro contrasta com a simplicidade da ação. Então, nós temos um quadro colorido e o contraste com aquilo que seria a ação, certo? Letra C, dialogar a tradição local com elementos universais. Quais seriam os elementos universais aí? A gente achou a tradição local e a gente pergunta o que estaria aí como elementos universais. Então, a gente tem aqui, aquela zona fronteiriça entre o idiota e o santo, né? Quando ele fala sobre o enredo aqui, que traz
essa questão local, mas ela amplia para o que é universal, aí a gente diz assim, certo, mas onde é que está o universal nesse caso? Como é que a gente reconhece essas palavras aqui? A gente tem aqui, ó, o mito da música popular e da literatura. Na letra D, nós temos assim, ressaltar o lugar do oprimido por uma forma religiosa. Não há esse ressaltar o lugar... Mas, professora, eu vi aqui assim, que a gente tem a simplicidade da ação, a gente tem a chegada de Zé do Burro e a entrada trágica e triunfal na igreja, né? Não sob a cruz, conforme prometera, mas sobre ela. Não é embaixo da cruz, mas é acima dela, em cima dela. Acima não, em cima dela. Carregado pelos capoeiras como um crucifixado. Então, aqui nós não temos o lugar do oprimido. Letra E, reproduzir abordagens trágicas e pessimistas. Esse texto não traz essa ideia de que quando a gente tem aí um texto com boa qualidade, a gente vai trazer aquilo que seria uma abordagem trágica e pessimista. Tá, eu até concordo, eu estou fazendo sozinha essa questão na hora do vestibular, eu até concordo com eliminar essas 4, mas eu fiquei em dúvida na letra C, né? E ele diz aqui, ó, todo bom escritor tem o seu instante de graça, a sua obra-prima, aquela que congrega numa estrutura perfeita os seus dons mais pessoais. Então, ela junta os dons mais pessoais, certo? Do autor. E aí ele vai juntar o que aqui? Nós temos o exemplo aí do pagador de promessa com a tradição local, certo? E os elementos universais. Por quê? Porque a gente tem aqui a questão da música, da literatura, a gente tem aqui a questão da crucificação, certo? Que são o quê? São elementos universais. Quando a gente toma essa ideia de que a gente tem aí a pessoa simples que vem, que chega à igreja, né? A entrada trágica e triunfal, ali com a cruz. Lembre-se, aqui no comando está dizendo assim, ó, com base nas ideias. Uma obra deve, isso aqui tudo está dizendo assim, ó, a partir do que a gente lê no texto, a gente chega a isso aqui. É isso que é importante. Lembre-se, é com base nas ideias defendidas por ele que a gente diz que a obra deve dialogar, não que está escrito no texto. Por isso, certeza sobre o comando para a gente poder olhar a questão e fazer com tranquilidade. Fechamos essa e estamos lá na próxima questão, eu e você. Vamos?